esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam cancelados os nossos pecados. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos hoje fazer memória destas palavras que Maria, hoje às 17h40, disse lá em Medjugorje. Queridos filhos, neste ano de graça, convido vocês à conversão. Queridos filhos, coloquem Deus no centro da sua vida. E os frutos serão o amor ao próximo e a alegria de testemunhar a santidade de suas vidas se tornará um testemunho verdadeiro da fé. Obrigada por ter respondido ao meu chamado. Primeira coisa, Nossa Senhora nos lembra nesta mensagem uma coisa importante. Neste ano de graça, este ano, 2025, é um ano verdadeiramente de graça. Por que de graça? Porque é o ano santo. O Papa abriu o ano santo. Abriu a porta santa. Desde 1300, quando pela primeira vez o Papa Bonifácio VIII abriu a porta santa de Roma, depois a cada 50 anos e agora a cada 25 anos, o Papa abre a porta santa para convidar os fiéis a passar. Que é a porta, segundo o Evangelho? A porta é Cristo. Então devemos passar através de Cristo, através da palavra de Cristo, para chegar onde? O que fala Nossa Senhora, a conversão. Não chegaremos à conversão senão através da palavra de Cristo, único Salvador do mundo. Não existem outros salvadores no mundo. É Cristo o único Salvador que me conduz à salvação. A conversão, então, a salvação. E da salvação é a santidade.
Então, Cristo, esta porta santa, que é Cristo, nos ajuda. E eis que também na nossa diocese, o nosso bispo abrirá em algumas igrejas a porta santa para as pessoas que não podem ir até Roma. Eu não me lembro, mas eu sei com certeza, porque meu pai me contava, que no 1950, eu tinha 1 ano, eu, no colo do meu pai, passavo pela Porta Santa di Roma, recebendo o che pela primeira vez a indulgência plenária. Naquela época, 1 ano não tinha muito pecado, não sabia nem o que era pecado. Depois, invece, tinha um montão de pecados. Então, nós somos convidados a nos arrepender dos nossos pecados, a nos confessar, então passar para a Porta Santa, rezar segundo as intenções do Sumo Pontífice, para receber a indulgência plenária, isto é, a remissão dos nossos pecados. Quando nós nos confessamos, é claro que somos perdoados dos nossos pecados, mas permanece uma pena. Bom, a cada 25 anos, esta pena pode ser tirada. Podemos tirar das nossas costas todos os anos de purgatório que deveríamos fazer, porque passando, depois da confissão, pela Porta Santa, rezando o creio, Pater, Ave, Glória, segundo a intenção do Santo Padre, nós recebemos a indulgência plenária. Deus se esquece de todos os nossos pecados, não só daquele confessado, mas também da pena. Tudo é tirado e nós, se moríssimo logo que passássemos a Porta Santa, iríamos diretamente no paraíso. Então, acho que ninguém tem este desejo de passar a Porta Santa e morrer logo que passou a Porta Santa. Mas isto seria uma graça particular, porque passo a Porta Santa, não tenho mais pecado, rezei segundo as intenções do Papa e vou imediatamente no paraíso. Então, Nossa Senhora nos pede de percorrer esta estrada. E para percorrer esta estrada, precisa ter como centro da nossa vida o quê? Deus. Deus deve ser aquele que dirige a nossa vida. Então, a Sagrada Escritura, porque Deus falou através da Sagrada Escritura. E acreditar naquilo que diz a Sagrada Escritura, não aquilo que me dizem os políticos. E também, muitas vezes, os religiosos. Me impressionou muito, nesta semana, depois da posse do presidente dos Estados Unidos, ele disse, entre as várias coisas que ele disse que nos Estados Unidos, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, de agora em diante, ele assinou um decreto no qual diz que nos Estados Unidos, em todas as escolas dos Estados Unidos, se estuda uma coisa simples, que está escrito na Bíblia. Existe somente 2 gêneros, o homem e a mulher. O homem e a mulher. Deus criou Adão e Eva, não criou outros. Não criou outros. Se cria outros, se dá uma aberração da pessoa humana. Então não existe. O psicólogo, o psiquiatra podem dizer o que bem quiser, mas não existe. Mas, depois dos 3 dias de festa, o presidente, que é protestante, Trump é protestante, foi em uma igreja para participar a um culto. Estava uma bispa, Deus nos livre, graças a Deus que na igreja não temos bispas, e não se pode, porque também se uma mulher fosse ordenada, não seria válido a ordenação. E o presidente foi lá para o culto, então para rezar. O que é que disse esta bispa, o presidente? Senhor presidente, tenha misericórdia dos trans. Então, com todas as coisas que poderia dizer da Sagrada Escritura,
esta bispa se lembrou dos trans. Ele devia ter misericórdia e piedade dos trans. Com todo o respeito, devemos ter misericórdia de todo mundo. Mas somos em um culto sagrado, que seja protestante, mas é um culto. E, indignamente, uma bispa toda parlamentada, com tanto de mitra e de pastoral, mas disse bobeira. Disse bobeira. E o presidente, invece que é leigo, disse uma coisa certa. Existem dois gêneros, masculino e feminino. Então, mas onde é que o presidente pegou tudo isso? Está escrito na Bíblia. Então, não é que podemos dizer, eu acredito em Deus. Não, acredito em Deus é aquilo que Deus escreveu na Bíblia. Não aquilo que os outros dizem. Porque, meus irmãos queridos, sobretudo vocês que frequentaram a nossa igreja, sabem muito bem que eu sempre fui contrário ao ciro mágico. Mas hoje, ainda mais. Por quê? Porque o presidente Biden, que está algumas horas antes, deu o perdão a Fauci. Que é Fauci? O médico, aquele que inventou o ciro mágico, que se propagou no mundo inteiro, onde ele ganhou dinheiro, e deu o perdão. Por que deu o perdão? Porque ele era culpado. Se dá o perdão a quem? A quem é que tem culpa. Então, oficialmente, ele é culpado. E Biden, sabendo que é culpado, deu o perdão. Então, isso para dizer muito claramente que também os presidentes americanos podem errar, como está errando Biden, que não só deu o perdão a ele, mas também ao seu filho, que vendia criança na Ucrânia, a criança da Ucrânia ele vendia e ganhava dinheiro, como fez outras coisas, como droga, etc., coisa que deixa aborrecidas as pessoas. Então deu a graça ao seu filho e a outros 6 membros da sua família. Então, ser presidente para dar a graça assim é muito fácil. Isto é sinal de desonestidade, porque é desonesto uma pessoa que poucas horas antes de deixar o poder perdoa pessoas que são culpadas. Tudo isso para dizer que devemos viver com inteligência e bom senso a palavra de Deus e não acrescentar algo que a palavra de Deus não diz. Porque Paulo, na carta aos Coríntios, como Romano, etc., ele fala muito bem que pessoas adúlteras, pessoas homossexuais, pessoas ladrões, não entrarão no reino do céu. É muito claro a Bíblia. Então, ou nós aceitamos o que diz a Bíblia e vivemos conforme a vontade de Deus, ou, por favor, saiam da igreja. Porque então está indo contra a vontade de Deus. Nós estamos na igreja porque respeitamos a vontade de Deus, a lei de Deus. E respeitando a lei de Deus, colocando Deus como centro da nossa vida, somente então nós daremos frutos. Fruto de amor, amor ao próximo, alegria conosco mesmo, porque hoje tantas pessoas são tristes. Hoje o grande pecado da humanidade, como se chama, a depressão. Pessoas estão deprimidas. E quando estão deprimidas, se dá o quê? A droga, o álcool, tantas coisas. Mas são deprimidas por quê? Porque falta Deus na vida deles. É claro que todos nós passamos por momentos de tristeza, mas a fé nos ajuda a vencer esses momentos para encontrar força e conforto no nosso Deus, na palavra de Deus. Então, vivendo esta palavra de Deus, podemos nos tornar pessoas santas, percorrer a estrada da santidade que Nossa Senhora, Rainha da Paz, nos pede em Medjugorje.
percorrer esta estrada de santidade significa mudança de vida. Dizia Jesus no início do Evangelho: acreditai, tenha fé e acreditai. Essa fé significa ter fé no único Senhor Jesus Cristo. Então, tendo esta fé e tentando, caindo e levantando e tentando viver esta fé, eu percorro a estrada da santidade. Todos podem percorrer, todos. Nós temos, na vida de santos, mi viene in mente neste momento, a vida di Santa Angela da Foligno. Angela da Foligno era uma mulher muito bonita, ricchissima, vaidosa e gostava di ter muitos homens. Então, non era uma mulher tanto praticante. Mas quando descobriu Deus na própria vida, se tornou praticante. Abandonou a sua vida luxuosa, ofereceu o seu dinheiro aos pobres, se retirou e viveu uma vida de oração. E era conhecida em toda a cidade de Foligno, a cidade onde ela morava, lá na Itália. E era tão ligada a Deus que sempre queria mais de Deus, queria tanto de Deus, que a um certo momento Deus, non dico che perdeu a pazienza, ma gritou e disse para ela: Angela, o que é que quer ainda de mim? Eu já te dei todos os dons que podia te dar em vida. E ela gritou: eu quero Deus. Isso que é que quer uma alma cheia de amor de Deus. Quer Deus na própria vida. Porque Deus é que resolve os problemas. Não somos nós, homens deste mundo, que resolvemos os problemas. Olha quantos problemas existem no mundo. E o mundo continua fazendo guerra. Porque o homem, deixado a si mesmo, não tem capacidade de fazer a paz. Não tem. Se você nota uma coisa, parece uma piada, mas é verdadeiro. Se você sabe manobrar como se diz, o computador, eu fiz, eu vi, então foi ver se era verdade. No 2023, o nosso amigo e presidente Lula disse que no 2024 teria chegado a tudo que ele tinha prometido ao povo brasileiro. No 2024, agora disse que ele dará tudo, a colheita será agora, no 2025. Depois, no 2025, esperamos que colhemos, senão será no 2026. Isto é, o homem, a palavra do homem, pode ser ele presidente, não vale nada, porque não é mantida. Não é mantida. Eu estou ainda esperando a cervejinha e o churrasco, que não vai chegar nunca. Estou ainda esperando. Mas, maldito o homem que confia no homem. Porque não se pode confiar no homem. O homem é aquilo que é. Então, confiamos em Deus. Procuramos Deus na nossa vida. E veremos que tantas coisas que nós não conseguíamos alcançar, vamos alcançá-la graças ao poder de Deus. Então, que o dom do Espírito, que hoje está sobre esta mesa eucarística, onde daqui a pouco Cristo, por o poder do Espírito, descerá em corpo, sangue, alma e divindade, este mesmo Espírito possa descer sobre todos nós e doar uma vida santa, isto é, uma vida realizada, uma vida feliz. Amém.